E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, a gente tá junto nessa terça-feira. Uma honra ter vocês aqui. Você que já é do canal, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que possamos levar a mensagem do Evangelho. E você que é novo por aqui, gostaria de te pedir, se inscreva no canal, deixe o like e também nos ajude compartilhando essa mensagem, levando essa mensagem. É um prazer ter todos vocês aqui. Dito isso, bora pro vídeo. No último vídeo eu falei sobre a gente deixar levar a nossa história, né? Então aquilo que Jesus fez em nossa vida é o nosso maior testemunho e a nossa maior proclamação do Evangelho. Todos nós fomos tocados por Jesus de alguma forma, de alguma maneira. Todos nós temos um testemunho de Jesus. E isso é muito significante para a proclamação do Evangelho, para a proclamação das boas novas. Quando eu fiz esse vídeo, me trouxe a vontade de poder expor aquilo que Deus fez na minha vida e fazer uma série de mensagens expondo aquilo que Deus fez na minha vida e podendo ajudar de várias maneiras pessoas que talvez estejam passando aquilo que eu passei. Então eu quero levantar uma série que seria Marcados, tá? Marcados pela graça de Deus, e também antes de Jesus somos totalmente marcados pelo pecado, mas depois de aceitar Jesus somos totalmente marcados pelo sangue do Cordeiro que nos livrou da ira de Deus. Amém? Então, eu gostaria hoje nesse vídeo de expor um pouco aquilo que Deus fez na minha vida e nos próximos vídeos trazer assuntos que podem ser relacionados com aquilo que eu passei, com aquilo que eu vivi. E eu gostaria muito que você também compartilhasse daquilo que Jesus fez na sua vida. Amém? Bom, eu aceitei Jesus com 14 anos, certo? Meu pai em si, ele não é cristão, mas minha mãe também não era na época, ela não era tão firme, e o meu padrasto também ele era meio afastado. Mas aos 14 anos eu comecei a congregar numa igreja, graças a alguns colegas na escola que eu tinha. E aí, a partir disso, eu comecei a falar com meus pais, no caso com meu padrasto e com a minha mãe, muito. E aí eles se animaram muito para ir, começaram a congregar na mesma igreja que eu. E isso foi muito bom, porque ter os meus pais perto ali na minha evolução, meus irmãos, numa evolução cristã, foi muito bom ser uma pessoa que mediou e abriu as portas para que isso aconteça. Sabe, eu não acredito que foi eu que fiz, mas Cristo fez através de mim. Graças a isso, meus irmãos, minha mãe, meu padrasto, todos nós podemos seguir no Evangelho. Mas eu nunca fui aquela pessoa que brilhava os olhos assim, sabe? Tipo, aquelas pessoas que realmente você fala, cara, esse cara é santo pra caramba. Não, eu era muito pecador dentro da igreja. E isso atrapalhou de muitas formas a minha vida, a minha evolução com o Evangelho, a minha evolução com a vida com Deus. Trazia vergonha para os meus pais. Eu sempre fui uma pessoa não voltada às drogas, não voltada a roubar ou algo do tipo, mas muito voltado para a área da promiscuidade ali, da fornicação. Então, meu pecado, que a gente pode considerar como era, né, o pecado de estimação, ele realmente era esse, e isso trazia muita vergonha para mim, vergonha para os meus líderes, para os meus pais, mau exemplo para os meus irmãos. Mas eu cresci nesse tempo, eu era um tipo de pessoa que pecava dentro da igreja, eu não conseguia pecar e sair fora da igreja, eu não entendo por quê, mas eu dou graças a Deus por isso, porque eu tive pessoas que puderam me alinhar, e pessoas com costas largas, sabe, pessoas que realmente aguentaram firme todas as cagadas que eu fazia, vamos se dizer assim. Então eu tive bons amigos, boas pessoas que nesse tempo me ajudou muito a não sair do caminho. Mesmo eu cometendo erros, mesmo eu cometendo falhas, mas eu nunca saí daquilo que é a presença, e eu nunca mudei naquela época meus ciclos de amizades.
para se tornar pior. Porque muitas vezes a gente acaba pecando, entrando e quando a gente decide assim, vou sair da igreja, a gente acaba se afundando ainda mais. E eu considero isso como um erro. A igreja ela é feita por pecadores, a igreja ela tem em si pessoas que são pecadores, né? E a gente precisa entender que alguém que está passando por um processo de transformação de uma natureza para outra natureza, é interessante que você permaneça dentro da igreja, mas não que você saia dessa presença, mas não que você se afunde totalmente no pecado. Jesus se sacrificou para nos libertar, e Ele só pode te libertar quando nós acreditamos que Ele é capaz de nos libertar e entregamos as nossas vidas a Ele. Foi o que eu decidi fazer depois de fazer com que os meus pais passassem a maior vergonha, eu passasse o maior cagaço, né? Eu falei assim, cara, eu preciso entregar minha vida para Jesus real. Muitas vezes nós vivemos na igreja, mas não entregamos a nossa vida para Cristo. E esse é um problema muito grande, porque o único capaz de remover os pecados da nossa vida, de libertar-nos do pecado, é Jesus. Antes de Jesus, a gente, o povo judeu mais, né? Eles viviam em uma época de lei. A lei ela serve para mostrar o pecado, a lei serve para condenar, mas ela não serve para te livrar. Então a lei ela te condena, mas Jesus quando vem sacrificando por nós, Ele não vem para nos condenar, mas para nos libertar. Aquilo que a lei ou a palavra era impossível de fazer, que era uma transformação de dentro para fora, Jesus consegue fazer isso, um aperfeiçoamento do nosso coração para o nosso lado de fora. Jesus é o único capaz disso. Então, aquilo que eu quero deixar para vocês é, se você acha que você não é capaz de seguir firme sem pecar, você é. Porque Cristo está do seu lado, porque Cristo morreu por você. Então, eu gostaria muito de ter entendido isso antes. Talvez com 14, 15 anos a minha vida seria diferente. Mas eu creio que hoje que eu passei por isso para criar bagagens para poder estar aqui nesse vídeo falando com vocês, expondo a minha realidade, expondo quem eu era, quem Deus me fez ser hoje e que pode realmente te ajudar. Então a minha história, ela realmente pode ajudar a sua história. Sabe, os prazeres que são momentâneos, que são os prazeres carnais, eles não nos levam à eternidade. Eles não nos levam àquilo que Deus já preparou para nós, aquilo que é o propósito. Quando a gente olha para a vida de Moisés, vemos que Moisés, ele realmente era um cara que tinha uma vida boa. Ele tinha uma vida dentro do palácio do Egito. Cara, ele era um cara extraordinário, tinha o servo que queria, tinha o que queria naquela hora. Mas ele negou aquilo, deixou aquilo de lado para viver o seu propósito na sua natureza real, que é do seu povo, libertando o seu povo e vivendo aquilo que Deus tinha pedido para ele. Então, a mesma coisa com a gente, nós vivemos algo que parece ser prazeroso, que parece ser bom, mas não é a verdadeira alegria, porque não é o verdadeiro propósito. Amém? Então, eu realmente passei por momentos muito difíceis por não entender que Jesus poderia me ajudar, que Jesus poderia estar ali do meu lado. E por muitas vezes também por negar o ouvir de Cristo. Ou seja, muitas vezes a gente se joga para o pecado. O Espírito Santo vem e fala, vai dar merda isso aí, vai dar merda. Mas a gente fala, não, Espírito Santo, eu consigo. E acaba que a gente cai na merda, mas sabendo que o Espírito Santo nos avisou. Então aconteceu muito essas coisas comigo, de não ter o autocontrole, de viver uma vida de pecado, sabe? Mas dentro da igreja. E eu sou grato a Deus, primeiramente, sou grato a meus pais, sou grato aos meus amigos que estavam comigo naquela época. Hoje meu ciclo mudou,
mas se não fosse aquelas pessoas que estavam do meu lado, talvez eu não estaria aqui hoje, não estaria ministrando essa palavra para você, não estaria contando a minha história para você. Então, todos nós tem uma maldade no coração, todos nós temos algo que é mal em nós, mas Jesus morreu por todos nós para colocar algo bom em nós e ser revelado para os outros. E eu espero poder estar revelando aquilo que é bom para vocês, expondo aquilo que é mal que eu cometi, mas é o que eu mais me envergonho na minha vida inteira. Mas pela graça de Deus, eu pude alcançar misericórdia, amor e a justiça de Deus. E hoje eu espero realmente que nós possamos andar junto nesse tema marcados e possamos crescer marcados pelo Espírito. Amém? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.